Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é a força espiritual da inveja. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? E antes de começarmos, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde você vai encontrar o link de todas as minhas redes sociais, ok? Muito bem, vamos então para o nosso tema. Talvez você já tenha visto frases na internet do tipo: o segredo da vida é não contar os seus planos antes que eles se realizem, ou algo do tipo. É aquela ideia de que contar aos outros os seus sonhos, os seus objetivos, pode fazer com que eles não se concretizem caso essa informação chegue até uma pessoa invejosa que poderia, por exemplo, através dessa energia da inveja, atrapalhar os seus planos. Mas será que isso realmente é assim? Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Bom, muitas pessoas pensam que para poder fazer um trabalho para prejudicar uma pessoa, um trabalho espiritual, seja preciso, por exemplo, procurar alguém que faça isso, que vá lá fazer um sacrifício de animal, fazer um trabalho elaborado, uma coisa assim bem sombria. E sim, essas coisas existem, mas frequentemente não é necessário recorrer a eles. Basta que o coração daquela pessoa esteja inundado de sentimentos ruins. Você pode fazer mal a alguém simplesmente sentindo raiva dessa pessoa, desprezo por ela, ódio por ela, inveja dela ou qualquer coisa assim. Porque a pessoa que nutre esse tipo de sentimento gera em torno de si vibrações muito antagônicas. E essas vibrações vão até a pessoa-alvo como um míssil. E se a pessoa-alvo estiver vulnerável espiritualmente, elas podem acertá-la em cheio, E isso pode trazer alguns transtornos, sim. A pessoa pode começar a se sentir mal, ela pode se sentir entristecida, ela pode ter uma súbita queda de pressão, uma tontura, um mal-estar repentino. E não quero dizer que todas essas coisas, quando aconteçam, sejam sinais de algo espiritual. Mas é comum quando as pessoas recebem uma demanda, que esse é o nome que a gente dá no universo da Umbanda, que ela baqueie de fato. Então sim, isso é possível, isso acontece. Mas, na minha opinião, em 99% dos casos, você não tem uma força suficiente para realmente atrapalhar os planos da pessoa, como se a inveja fosse uma energia tão forte que efetivamente, isto é, na prática, poderia realmente impedir uma pessoa de realizar seus sonhos. Então, repito, eu acho que sim, ela pode atrapalhar, eu acho que ela pode incomodar, eu acho que ela pode causar um mal-estar, mas eu não acho que ela vai simplesmente atrapalhar ou tornar impossível aquilo que a pessoa queria só porque tem alguém com inveja dela. Eu não acredito que isso tenha tanta força assim. Da mesma forma que eu acredito que nem o ódio tem tanta força assim. É só a gente ver, por exemplo, os políticos aí do mundo, São figuras amadas por muitas pessoas e odiadas por outras. E eles conseguem ter uma vida, entre aspas, normal, Então, se a força do ódio por si só fosse tão impactante a ponto de afetar tanta a vida da pessoa, então ninguém conseguiria ter esses cargos públicos. As pessoas simplesmente morreriam. Então, repito, eu não acredito nessa força tão destrutiva, mas eu acredito sim em algum impacto. Agora, eu acho prudente a pessoa não revelar os seus planos, não por conta da inveja, mas por conta da confiança em outro ser humano. Se tem uma coisa que para mim está muito clara nesse tempo em que a gente vive, é uma crise de confiança.
o quão confiável as pessoas de fato são. Quantas pessoas existem na sua vida pelas quais você poria a mão no fogo. Então, esse é o tipo de tema que eu acho que o efeito social é muito maior do que o efeito espiritual ou energético. Contar os seus planos, os seus sonhos, uma intimidade sua para uma pessoa que não merece a sua confiança pode te prejudicar muito mais do que a força da inveja, da raiva, do ciúme, do ódio, etc. Porque se essa pessoa não confiável quiser barganhar com as suas emoções, com seus sentimentos, se ela criar uma fofoca, começar um processo de difamação, isso pode te fazer muito mal, do ponto de vista humano. E aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês de situações em que isso aconteceu. Uma situação é a seguinte: uma pessoa que eu conheço trabalhava numa empresa e nesse setor trabalhava ela e uma outra pessoa. A chefe delas havia se desligado da empresa e uma outra entrou. Essa nova chefe não se dava bem com as funcionárias e parecia ter um comportamento meio assim suspeito. Um dia elas estavam ali numa conversa informal e uma dessas moças disse que gostaria de fazer um determinado curso da área da saúde, que não tinha nada a ver com o serviço que elas faziam ali. E o assunto morreu. Houve então uma reunião junto com a diretoria da empresa. Uma dessas moças do escritório estava presente na reunião junto com a chefe. Quando então, no processo de avaliação de cargos e salários, o próprio chefe, o dono da empresa, cogitou se ela não merecia um aumento, a moça que ficou no escritório, a que havia comentado que tinha interesse de fazer uma faculdade específica. A chefe então disse que não valia a pena, porque essa moça estava fazendo uma faculdade que não tinha nada a ver com o trabalho na empresa e que não valia a pena dar uma promoção para uma pessoa que logo abandonaria a empresa. O dono da empresa então concordou, sem essa avaliação da chefe, e a moça deixou de ter uma promoção. Então, será que ficou claro para vocês o que aconteceu? A moça simplesmente comentou de um desejo que ela tinha de fazer um determinado curso. Ela não estava cursando, mas a chefe maldosamente pegou essa informação e levou para o dono da empresa como se ela já estivesse fazendo o curso, como se ela já estivesse formando e dizendo, não, logo ela vai embora da empresa. E ela perdeu ali a chance de ter um aumento. Uma conversa inocente, em que a pessoa compartilhou um sonho dela, mas para ouvidos que não fizeram jus àquela informação e que usaram isso contra ela. Isso é um exemplo real. Eu vou citar outro exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa e eu comecei a ter muito problema com alguns funcionários ali dentro que não estavam trabalhando de forma adequada. Eu era chefe do setor. Então eu comuniquei para o meu chefe imediato as minhas dificuldades e ele foi pedir apoio numa pessoa hierarquicamente superior a mim e superior a ele, que tinha entendimento daquele assunto. Essa pessoa veio até o meu setor, me chamou num canto e com a maior boa vontade do mundo, olhando nos meus olhos, essa pessoa falou assim, Léo, eu estou aqui para te ajudar. Me diz qual é o seu problema, a sua dificuldade que nós vamos resolver. Nossa, eu senti um alívio. Falei, muito bom. Fui lá e contei para ela as dificuldades que eu estava tendo no setor. E ela, não, eu te compreendo, você está certinho, não, nós vamos resolver, pode deixar. E foi embora. Isso foi numa sexta-feira. Quando chega na segunda-feira, que eu retorno ao trabalho, eu trabalhava de segunda a sexta, eu sou chamado pelo meu gerente para conversar. E ele ali, muito desconfortável com a situação, o que ele me disse? Que essa pessoa que estava ali para ajudar a resolver o problema, havia pegado essa informação que eu passei para ela
e levado para o diretor da empresa como sendo algo que estava acontecendo porque eu não estava agindo de forma adequada. Eu não estava cumprindo a minha função. Então, entende o problema? Eu estava com uma dificuldade, falei com o meu gerente pediu o apoio dessa pessoa. Essa pessoa veio com a maior cara lisa do mundo, dizendo que ia me ajudar, que era para abrir meu coração, que ela entendia, que ela já tinha passado por isso, que ela ia me ajudar a encontrar uma solução. Pegou as informações que eu dei a ela, dos problemas que a gente estava vivendo no setor e levou isso para o diretor da empresa como se dissesse, está vendo o que o seu funcionário está fazendo? Então, assim, aquilo me trouxe muitas dificuldades, me trouxe muita tristeza. Foi um processo muito sofrido, porque eu abri meu coração pedindo ajuda a uma pessoa sobre algo que acontecia dentro da empresa. Um problema que eu não conseguia resolver porque eu não tinha poder para isso. Era preciso uma instância superior. E essa pessoa distorceu tudo o que eu falei, pegou essa informação e levou para me prejudicar. O que deu certo, porque 1 ano e pouco depois eu acabei sendo demitido da empresa onde eu havia trabalhado 8 anos consecutivamente, sem ter nenhum problema, sem nunca ter tido dor de cabeça com ninguém em lugar algum. Então isso é o ser humano. O que aconteceu depois foi interessante, porque eu saí dessa empresa, mas como eu tinha uma boa reputação, eu fui trabalhar com um prestador de serviço dessa empresa, que trabalhava dentro dela, inclusive. Eu saí de um emprego e entrei num outro rapidinho. E quando isso aconteceu, eu voltei à empresa e um dia topei com essa pessoa. E eu imagino que ela pensou que nunca mais ela veria a minha cara. Mas ela me olhou nos olhos e ela baixou a cabeça e saiu andando, como se eu não me conhecesse. E ali eu falei, tá aí uma coisa que eu não preciso fazer. Não preciso abaixar a cabeça para olhar nos olhos de ninguém. Não tenho nenhuma culpa nas minhas costas. Então acho que esses são 2 bons exemplos de como confiar os seus problemas, os seus sonhos, as suas dificuldades pode ser algo muito problemático, não pela energia da inveja, do ciúme, do que quer que seja, mas pelo comportamento humano que às vezes pode ser de fato muito cruel e muito hostil. Então isso quer dizer que a gente não deve se abrir com ninguém? Não. Acho que a gente tem que ter critério, cuidado. Fazendo isso está tudo certo, tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe, mostre essa reflexão para outras pessoas. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.